Amém. Eu queria falar com vocês hoje, vamos ver se eu ando rápido, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo num tempo só. Está todo mundo acordado? Quem não está com sono, diga amém. Quem está com sono? Eu queria ver com vocês algumas coisas que eu entendo como essencial. E aí é conselho de um velho para você, no sentido de que o seu sucesso. Eu estou absolutamente certo, convencido, de que o sucesso está diretamente relacionado à obediência. Preste atenção, olha o que eu falei, não se perca, atenção, puxa, atenção. Eu estou dizendo e concluindo e afirmando, dizendo que o sucesso ele está diretamente relacionado à obediência. Quando eu obedeço, sucesso. Quando eu não obedeço, desastre. Isso assim é a regra do jogo. É a regra. Eu sou engenheiro, aliás, um extraordinário engenheiro. Impressionante. Impressionante. O cara bom. Impressionante. Só eu me acho bom. Mas é uma coisa fácil de entender, alguma coisa que você pode entender. Toda casa, todo o edifício, o fundamental nele o fundamento dele, a fundação é essencial. Se uma casa não tiver uma fundação adequada, ela vai, no seu tempo certo, ela vai começar a aparecer problemas na sua casa. E vai haver transtornos. Então, um critério, um dinheiro que não se deve economizar é em fundação. Porque se você economizar e fizer uma fundação não adequada, você vai ter problema adiante. Adiante, vai começar a trincar, e depois que trinca, um problema. Aí para você arrumar, aí você tem que escorar, você tem que talvez, dependendo do caso, você usar macaco hidráulico. Ih, rapaz, é um dano, uma coisa desse tamanho. Eu tenho para mim que um fundamento da vida cristã é fidelidade. Estou acompanhando o raciocínio. Eu estou dizendo que um fundamento, a base de um relacionamento é fidelidade. Você concorda comigo? Como é que você vai manter um relacionamento se não houver fidelidade? Tem condição? Não tem jeito. Não tem condição. Então, por exemplo, fidelidade é uma coisa essencial no relacionamento. No relacionamento, por exemplo, marido e mulher, fidelidade é essencial. E se eu estou dizendo que a base é fidelidade. E nessa situação, aí eu chego num grupo que nem está aqui. É fácil imaginar que nesse grupo que veio do mundo, que já está andando, já tem lá seus tantos anos, uns mais e menos anos de fé, é fácil dizer que num grupo desse jeito, houve infidelidade entre casais aqui. O mal entendedor diria assim, então é para arrebentar o casamento, vamos parar com o casamento. Será que é isso que eu estou falando, Lucas? O que eu estou falando, Lucas? Olha aqui, eu estou dizendo o seguinte, que eu, sem nenhum, não tem essa de dizer assim, o Espírito de Deus está me revelando aqui, de que não está nada. Eu estou supondo que no grupo desse é fácil entender que houve fidelidade. Eu estou condicionando o relacionamento eu estou dizendo que a base do relacionamento é fidelidade. Se não houve fidelidade, então é de supor que a casa caiu. Não é assim? Não é mais ou menos o que eu estou acabando de dizer? Eu creio que há estados e atos. Existem momentos inadequados e errados que não se justificam que uma pessoa caia, seja o marido, seja a mulher, seja um outro relacionamento que haja uma infidelidade e que acabe acontecendo um problema lá. Mas eu acho que esse é um problema pontual, não é um problema genérico. Quando tem um problema pontual, eu diria para você, comparando isso à obra, eu diria para você o seguinte, foi um canto da casa que desceu. E aí, então, primeira ação, eu tenho que escorar a parte de cima para que ela não acompanhe até que alivie a fundação. E aí, depois, então, eu tenho que fazer alguma alavanca, lá, alguma coisa, para tentar segurar e para botar em ordem, para que ela continue vivendo, para que a casa não caia. Isso é um ponto. Mas, por outro lado, se essa casa ela foi feita numa situação de total ausência de cuidados, aí não se trata de um ponto, e aí se trata de toda a casa podre. E com toda a casa podre, o que acontece? Desaba, caiu.
Caiu. E eu considero isto como fidelidade. Há casos, aqui, olha, é fácil de dizer que houve infidelidade, nos casais aqui representados, houve esse problema de infidelidade aqui. Mas eu quero crer que foram pontos que houve. Que foi um canto na casa que desceu e rachou e trincou. E aí nós, com todo esforço, com toda misericórdia, com todo conselho bíblico, com todo amor, nós vamos tentar arrumar isso para que a casa não caia. E eu vi, na minha experiência, eu já vi casos de desastre em casamentos assim, mas eu vi também a graça e a misericórdia de Deus em restaurar essas casas, e hoje nem trinca tem. Isso é show. Isso é um milagre, isso só Deus faz. Misericórdia. Eu vi, está aí, eu vi. Deus, nós assim no Senhor, todo trabalho de acompanhamento, de conselho, de chegar junto, de chorar junto e tudo mais. Passaram um tempo, rapaz, isso já foi, já se acabou, já não existe mais. E aí está tudo legal, e aí nós pula de alegria e diz assim, amém, cara. Haja perdão. Perdão é alguma coisa muito... Deve haver sempre perdão. Mas eu vejo sempre que perdão está condicionado a arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem perdão, porque a pessoa volta a fazer a mesma coisa, e aí é aquela palavra do taubatiano que diz assim, cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Vocês não viram? Cesteiro que faz um cesto, faz um cento. O que ele quer dizer com isso? Que se fez uma vez, vai fazer duas, vai fazer 10, vai fazer 20, vai repetidamente fazer as mesmas coisas. Nesse sentido, eu digo para você que não é um ato, e nesse sentido eu digo que é um estado, e aí eu digo para você, a casa está no chão. Viver com infidelidade é uma coisa inaceitável, diga amém. Não é aceitável. Eu, você e todos nós aqui, cadê a água daqui? Ali. Eu e todos nós não aceitaremos e não devemos. Olha, conviver com uma pessoa adúltera é uma coisa complicada. Mas o ato e a ação principal é perdoar quando se arrepende. Quando não se arrepende, não tem perdão, porque isso é regra bíblica. Se não há arrependimento, não há perdão. E nesse sentido, uma pessoa que insiste em manter, em continuar nesse estado, é fácil imaginar que o relacionamento vai rachar e vai acabar, infelizmente. Está claro, não? E vocês estão de acordo? Diga amém. Bêbado agora. E aí, então, importa que eu seja fiel. Eu preciso e você precisa ser fiel. E lá em Apocalipse 2, acho que 10, diz assim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então eu estou de caminho, estou na altura da minha vida, eu estou indo embora, e o que compete a mim é o seguinte, que nesse trajeto que eu estou andando, o conselho de Deus, ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Porque você há de convir comigo e concordar comigo que não é como eu começo, mas como eu termino. Não é assim mesmo? Eu posso ter vindo no começo, aquele primeiro amor, aquela extraordinária, aquela alegria, aquela coisa toda, e aí chego no estado, à medida que as coisas vão caminhando, e aí eu vou enfraquecendo, vou empalidecendo na minha fé, eu já não sou mais robusto e começo a perder toda a expressão daquela alegria que eu tinha antes. Essa patologia é fácil também de entender, que aconteceu por falta de zelo daquele que creu. Deixa eu te falar, toda a exortação para você que começou, que chegou agora, que tem 6 meses, que tem 5 meses, que tem 1 ano, seja quanto for, você tem que ter asseios com a sua fé. Você precisa cuidar da sua fé de modo que ela se mantenha robusta, saudável e cresça. Porque se você não cuidar, o fungo, essa falta de higiene que você tem, o fungo que vai aparecer na sua vida, vai danificar, vai atrapalhar a sua vida. Então, há procedimentos que você deve tomar. Há coisas, a palavra fala em Provérbios, ela diz, ela está ali em Provérbios, está premiado de dizer assim, de discrição. Nós todos, parece que na carreira desse mundo, parece que o conselho é sermos discretos, andarmos caminhando em discrição e não chamando para nós a atenção pessoal, nossa, individual em nós, mas passarmos mais assim, escondido possível. E parece que isso é um bom providenciamento, uma boa atitude que todos devem tomar. Ser discretos. Discreto é bom. Não se mostrar, não querer se mostrar, não querer chamar atenção para você.
dos seus atributos, das suas qualidades. Isso não deve. Porque eu preciso ser fiel até a morte, porque se eu não for fiel até a morte, eu estou fora, estou excluído do projeto. E aí, comecei muito bem, andei muito bem, cheguei no final, deitei com os arreios. Ruim, não? Perdi a salvação na linha de chegada, na reta final, que eu tenho que acelerar e ir para o abraço. É ruim. É ruim. Isso não deve acontecer, e é uma providência que eu devo tomar. Mas quando eu penso de fidelidade, eu fico pensando assim, eu olho para o meu corpo, eu olho para mim e vejo nos meus membros, e vejo que na palavra não há bem algum em mim. Ai, ai, ai. É mais ou menos assim, eu tenho que correr um grande prêmio, e só que o carro que me dão é um calhambeque velho, que sou eu, uma chimbica, e pior, eu sou um péssimo piloto. E aí você fala assim, mas eu vou ganhar, um carro antigo corre quanto? Daqueles antigos, Ford Bigode, 40, 30, 40, e eu vou correr na Fórmula 1, que dá 300 quilômetros, eu fico assim, aí eu falo assim, falo para quem que está me dizendo para ser fiel, eu vou dizer assim, não vai dar certo, não vou conseguir vencer. E além do que, peço sobre mim que eu sou um mau piloto, não tem jeito. E fica complicado, e eu digo, veja bem, é essencial para você, para mim, para todos nós, que nós sejamos fiéis. E isso é essencial. Ser fiel até a morte, e te darei, e dar-te-ei a coroa da vida. É essencial isso. O que adianta? Lembrando sempre, o que adianta eu tapear vocês, iludir vocês, enganar vocês, quando nesta altura da vida, 64 anos, e tal e coisa, estou chegando lá para cima, já estou nas nuvens, estou indo embora, o que adianta você me aprovar, se lá no fisco celestial, na alfândega celestial eu não passar? Está louco, não importa, se o tribunal que é você não me vale nada, o que vale é o tribunal de Cristo, e aí a coisa é mais sério. Eu preciso ter essa seriedade na minha vida, eu preciso andar e me conduzir a minha vida com sobriedade, com sinceridade, com muita austeridade, não posso brincar com essas coisas não. Aí eu vejo, então, que se fidelidade é essencial para eu chegar lá, e aí eu chego e olho as coisas assim e falo assim, puxa vida, mas pelo quadro que está aí eu não vou conseguir. E aí vem a palavra de Deus, e aí ele diz assim, é como que a palavra de Deus diz assim, vá, entre no carro e acelere. E este é o ponto para todos nós. Fidelidade, meu irmão, é essencial. Provérbios capítulo 3, abra aí, por favor, para mim. Ele diz lá, em Provérbios 3, de começo, ele diz assim, acha primeiro aí, acompanhe e vamos falando. Provérbios 3 diz o quê? Alguém diga alto. Vamos lá, Daniel. Está ruim? Diga um, senão eu falo, só para não ficar... Diz assim, amor e fidelidade. A minha tradução diz, não desampare, não se separe. E diz assim, que é de tal modo uma coisa que você não deve se desassociar e perder. Ele diz assim, ata-os no teu pescoço como uma gravata, que não se esqueça disto, amor e fidelidade. E diz mais, escreve na tábua do seu coração. Porque aí, eu vou dizer para você, nesse sentido, eu vou experimentar o sucesso na minha vida. Mas presta atenção, eu estou dizendo, resumindo, dizer o seguinte, que por você mesmo não tem condição de você ser fiel. Não há meio. Você não vai ser fiel nunca. Na sua força, na sua disciplina, na sua educação, você não vai ser fiel. E eu começo a ver as coisas porque eu ouço a voz, esta voz de Deus que diz assim, entre no carro. Diz assim, não se aparte do amor e da fidelidade. Ele está dizendo para mim assim, ele está me dando a entender de que fidelidade é consequência. Presta atenção e seja inteligente. Eu estou dizendo que fidelidade, presta atenção, Lucas, fidelidade é consequência. Sabe que toda causa tem uma consequência? Então eu começo a entender que existe alguma coisa que gera a eu ser fiel. Olha o resumo do que eu falei. Eu estou dizendo que você não é fiel, você não consegue ser fiel. Por melhor que você se esforce, olha, você vai escorregar. Aí na estrada da vida você escorrega e capota. Eu estou dizendo isso. Mas eu estou em seguida dizendo que a fidelidade é consequência. Se é consequência, tem uma causa. Diga amém. Daniel, tá bom isso? Tá legal? Eu estou dizendo que antes de pensar em ser fiel, porque fidelidade é consequência.
Eu estou dizendo que existe alguma coisa que me torna fiel. E é nesse sentido que eu não devo focar na fidelidade, mas focar na causa, porque fidelidade é consequência. Diga amém. É verdade. E aí nós precisamos ver, abra aí, Salmo 61, versículo 5. Salmo 61, 5 diz assim: deste-me, acharam? Deste-me a herança dos que temem o teu nome. O que eu disse até agora? Diga para mim o que eu disse. Júlio 2. O que é fidelidade? Ô, rapaziada, eu acho que vou ter que começar tudo de novo. Bom, pessoal, tudo bem? Passaram bem a semana? Caramba. Eu estou dizendo que fidelidade é consequência e que há uma causa. E eu preciso descobrir a causa. A causa é que é o motor, é o gerador de todo o processo que vai me levar à glória e que eu vou chegar lá e vou receber a coroa da vida lá no final da minha carreira. Ele diz assim: deste-me a herança dos que temem o teu nome. O que você entende disso, Sandro, você que é um cara inteligente? Não? Quem pode me ajudar? Deste-me a herança dos que temem o teu nome. Vá. Pronto. Começou a dizer, já resumiu tudo. Primeiro, deste-me, se alguém me deu, o que eu fiz? Herança. Deixa eu fazer uma pergunta. Herança. Alguém faz alguma coisa para receber uma herança? Daniel, alguém faz alguma coisa para receber a herança? A herança acontece, porque você é consequência. É um direito. Desse-me a herança, e disse bem o Júlio 2, dos que temem o teu nome. Eu falei, opa, eu estou vendo aqui, então, eu estou falando de causa e consequência, eu estou vendo uma mancha, um grupo que se chama aqueles que temem o Senhor. Diga amém, rapaziada. Eu estou levando numa direção para você entender algumas coisas que é essencial. Você tem dificuldades, e olha, uma coisa, eu acho que evangelho técnico, quando eu digo evangelho técnico, é pegar aquilo que Deus tem e eu pegar e fazer um sistema. Dir-se. Estou dizendo assim, evangelho técnico é quando eu pego, por exemplo, eu faço uma estrutura e dou para as pessoas para que essas pessoas andem naquela estrutura. Você acha que isso dá certo? Vocês entenderam lá no fundo? Eu digo evangelho técnico, eu pego regras e dou assim, que são regras bíblicas, e eu dou e falo, faça isso. Primeiro, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Isso é técnica, isso é evangelho técnico. É diferente do evangelho que vem de coração, o evangelho de experiência, o evangelho que eu recebo de Deus, que eu não sei as letras das músicas, mas eu toco de ouvido. Diga amém. Percebe isso? O Lucas, você não aprendeu essas coisas que eu sei, dó maior, ré sustenido, você não aprendeu isso, né? Mas sabe, né? Mas você aprendeu a tocar de ouvido. Eu quero dizer que o evangelho é mais ou menos assim. É importante você ter a sensibilidade de perceber as coisas de Deus. Não adianta criar regras, porque nas muitas regras você pode se perder no meio delas. Você precisa ter a sensibilidade de saber, eu acho o evangelho extremamente... O evangelho é simples. O evangelho é simples, que o mais indouto, ele pode perceber. E o mais sábio desse mundo, voa. O evangelho é muito simples, é uma questão de ouvido. Você olhar, é a regulagem do motor. O cara lá, o mecânico, ele está ligando, para mim é tudo igual. Ele fala, agora está bom. É a sensibilidade de perceber a mudança, assim o som do céu, o som de Deus. Eu estou dizendo que o essencial, a base para você ser fiel e ter a sua casa sólida, eu estou dizendo o seguinte, que não é regra, mas é o temor de Deus. Porque está escrito aqui, diz assim, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Eu recebo a herança porque temo. Olha só, a base é o temor de Deus. Na sequência, o versículo 7, diz assim, permaneça ele diante de Deus. Eu estou falando de fidelidade. Lucas, eu estou falando de fidelidade. Ele diz assim, permaneça ele diante de Deus. Uma pessoa infiel permanece diante de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém infiel permanece diante de Deus? Eu não ouvi. Não permanece, porque Deus não suporta o pecado. Ele ama o pecador, mas não suporta o pecado. Diz assim, permaneça, veja bem, olha a função de sal. Permaneça ele diante de Deus para sempre. Prepara-lhe, de novo, amor e fidelidade que o preservem.
Olha, se você quer ser preservado, presta atenção, a fidelidade é essencial, o amor é essencial. Se eu não for fiel, presta atenção, se eu não tiver zelo, se não for higienicamente correto, eu vou perder a alegria da minha salvação. Lembrando sempre oportuno a palavra lá de Hebreus capítulo 3, Hebreus 3, que diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes, é o que eu estou fazendo, exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Precisa, rapaziada, precisa ter zelo. Isto é temor de Deus. E eu sou preservado na minha carreira, eu sou preservado no reino pelo amor e pela fidelidade. Diga amém, rapaziada. E o versículo 61:8 diz assim: então, estou falando de fidelidade, estou falando de temor de Deus. Se havendo isso na minha vida, ele diz assim, em consequência, ele diz assim: então, pagarei. Veja bem, fidelidade é pagar votos, não? Diga amém. Fidelidade é pagar votos. Eu faço voto e pago, eu sou fiel. Você veja como é que o homem ele é instável, que no casamento ele faz muitos votos diante da igreja, de todo mundo, mas você, como um pai, um filho, você não quer um documento do mal acabado? Diga para mim. Presta atenção. Casamento no civil é uma garantia para a família. Chega um brucutu, um butinudo, que não mostrou ainda as suas garras, que está no esmalte, no verniz ainda, ele pega, ele leva a sua filha embora. Rapaz, você crê na palavra e no juramento que ele dá diante da igreja? Você confiaria? Presta atenção. Chega um homem diante do altar, tudo embonecado, bonito, de gravata, tudo certinho. Olha para os olhos da menina: você é o amor da minha vida. Olha, eu vou te fazer feliz. Afinal de contas, entrei nessa não para ser feliz, mas para te fazer feliz. Pode crer. Você aceita? Não faz votos que não cumpre. E o homem é tão estável que esse voto que ele faz, na maioria das vezes, quando não crê, eu digo todas as vezes, precisa de um documento, porque se ele cair fora, ele vai responder: eu tenho um documento na minha mão. A noiva, a esposa, o esposo tem um documento na mão. A palavra dele não vale nada. Fidelidade é cumprir, é pagar votos. Votei, jurei, cumpro, mesmo que seja com dano meu. Pronto, cumpro. Aquele que crê faz. Mas o que não crê precisa estar respaldado em papéis, porque senão não vai dar certo mesmo. Eu preciso, a fidelidade me leva a pagar. Olha, presta atenção, eu estou dizendo que fidelidade me leva a pagar os votos que eu fiz. Diga amém. Não é assim? Disse, cumpro. Falei, faço. É assim. E aí no versículo 8 ele diz assim: então, depois do temor de Deus, e é depois do temor de Deus, ele diz assim: então, se é desse jeito, ele diz assim: pagarei os meus votos, de dia em dia, se você preferir, sempre, todo dia, todos os dias, e aí eu sou fiel. Diante de tudo isso que eu falei até agora, e você há de concordar comigo, de que, veja bem, começamos falando de construção, de fundação, de as coisas não se complicarem, aquele troço todo. Eu disse assim que a infidelidade é aquilo que sustenta o relacionamento. O que sustenta o relacionamento é fidelidade. Se houve um caso, é fácil, ou no Senhor, havendo perdão, em nome de Jesus, isso vai ser superado. Perdoe. Se houve, perdoe. Mas não pode haver uma prática, uma constância, pelo amor de Deus, está ficando louco. E aí, essa infidelidade, ela vai fazer a casa cair, e aquele sonho, aquele plano de viver uma relação diferente, acabou, e não vai ter jeito de fazer. E eu estou dizendo assim, que quando eu olho para a minha experiência, resumindo tudo, quando eu olho para a minha experiência, eu digo assim: eu não tenho carro e não sou piloto. Eu não vou conseguir cumprir e pagar os meus votos. Eu não vou conseguir isso. Nessa situação, eu falo assim: pronto, perdido, não tem, e eu não vou ser recebido na glória, porque eu não vou ser fiel até o fim. Nessa amargura, nessa situação, eu vou ao Senhor e ouço o que Ele está dizendo para mim assim, mais ou menos assim: entra no carro, vai lá
E aí, quando ele diz tudo isso, ele diz o princípio, e não o evangelho técnico, eu digo assim, o princípio fundamental é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Quando eu temo a Deus, e lembre-se, temer a Deus é medo de perder. Você tem uma coisa preciosa na sua vida, você guarda no fundo do seu coração. Não é assim? Você tem uma coisa preciosa, você deixa de qualquer jeito? Você empurra de qualquer jeito, larga para lá de qualquer jeito? Você não toma providência para zelar, para guardar com todas as suas forças? Diga amém. Claro que é. Minha relação com Deus, a minha comunhão com Deus. Quando eu digo de temor de Deus, eu digo assim, eu não quero perder essa. Não, estou ficando velho, está acabando os meus dias, estou indo embora mais um pouco, embarco no avião, só não sei qual é a hora do voo, mas vou-me embora. E vou estar para sempre com o Senhor, isso é o que importa e o que interessa. Rapaz, presta atenção, isso é o meu tesouro. Isso é tudo que é de precioso na minha vida. Rapaz, eu olho assim, eu estou vivendo, de fato, eu estou vivendo os meus melhores momentos, de toda a minha vida, eu estou na Copa. Graças a Deus, é Ele que é responsável. Ele é, não alguém pode pensar, você é soberbo. Não, porque eu já disse milhares de vezes para você que eu sou um capial, eu sou um caipira. Esperar alguma coisa boa de mim, você é casca. Mau cheiro, só se espere. Isso sim. De coisa boa, é só Deus na minha vida, e a Ele toda a glória. Nesse estágio da vida, sei lá quando, vou-me embora, e eu vou dizer uma coisa para você, não vou perder o voo da vida. Isso me é precioso. Isso não é ter um carro zero, não é ter casa aonde você quiser, a casa dos seus sonhos, a roupa dos seus sonhos. Isso não é. O mais importante de tudo é estar no voo da glória. E eu ser recebido na glória. E ouvir aquilo que todos nós queremos ouvir, vindo e bendito do meu Pai. É tudo. Você também quer assim? Diga amém. Tem coisa mais importante que isso? Rapaz, tem coisa mais importante de que você ser recebido pelo Senhor? Tem coisa mais importante para você de que no último momento da sua vida o Senhor te puxar de imediato e você está com Ele para sempre? Você acha isso um pouco estúpido? Não posso falar que você é estúpido, mas você é estúpido, porque não tem coisa mais importante do que você estar com Deus, e você viver aqui dessa maneira que estamos falando, no temor de Deus, sendo fiel, e a hora que você encerrar a sua carreira, você está com o Senhor. Não tem nada igual, não tem nada que se compare a isso, e muitas vezes, muitos fazem tanto charminho, tanta besteira que se faz. Diga amém. Comecei dizendo assim, é longo hoje, não sei se vai dar tempo, viu, Lucas? Dá para fazer em 2 vezes? Bom, vamos ver, eu vou avançar agora, acho que vai dar, vamos embora. Estou dizendo então de fidelidade. Presta atenção, fidelidade. Se eu não for fiel, eu não cruzo lá, eu não entro lá. Lá na alfândega celestial, eu não entro lá. Desastre. Deus nos livre disto. Deus nos livre, presta atenção, de não estarmos com o Senhor quando da parte de Deus nos livre disso, está louco. Marcos, que remédio nós podemos dar para esses caras aí? Bíblia, isso é uma boa. Quantas vezes por dia? 2 vezes por dia. Quanto tempo? Rapaziada, não há coisa. Eu tenho que rasgar a roupa aqui, eu tenho que pisar, sapatear, tem que dar tapa na sua orelha. Cara, acorda, presta atenção. Não há nada mais importante. Não, jovenzinho, eu quero casar. Espera mais um tempinho aí, Senhor, porque eu quero experimentar o prazer sexual. Deixa eu falar para você, o jovenzinho, o estúpido, o aprendiz estúpido. Estar com Deus é incomparavelmente melhor que sexo, cara. É verdade, cara, é verdade. Sexo é muito bom, sabia? Muito chique. Foi Deus que fez. Presta atenção. Mas estar com Deus é incomparavelmente melhor, rapaz. As meninas, os meninos, de vez em quando, viram a cabeça assim, ficam assim, bêbados, apaixonados, bêbados.
São loucos, criança. Vamos ver se nós damos tapa na orelha deles para ver se acorda. Mas presta atenção, o alvo é o céu, é estar lá. Rapaziada, fazer concessões? Faça, você que sabe. O dano é seu. Mas é isso tudo. Então, até agora, eu cheguei à conclusão redonda, dizer o seguinte, que eu preciso ser fiel, a estabilidade da construção, ela vai se manter hiperestática se eu tiver uma fundação adequada, que é fidelidade. Lembrando, se houve alguma estaca que escorregou, nós vamos escorar, vamos usar macaco, vamos escorar, vamos dar um jeito, e para depois de um tempo, ver a casa tudo arrumadinha e nem lembrança mais daquilo. Eu preciso ser fiel, mas eu olho para mim e falo assim, não tenho poder para isso. Aí eu recebo de Deus a provisão e o conselho assim, teme a Deus. Zele por aquilo que Ele começou a fazer na sua vida. É isso aí. A parte sua é você zelar. Não sei se vai dar tempo, com relação à ação do diabo. E aí você vai ver que você está andando e nesse caminho você vai receber algumas orientações para quebrar você. Mas é adiante que eu quero ver se eu consigo terminar, que eu acho que eu não vou conseguir. Está claro assim? Importa para nós sermos fiel. Daniéis, importa para nós sermos fiéis. Daniel, diga amém. Diga bem, Daniel. Qual é o outro Daniel que tem aí? Só nós dois? Tem mais algum Daniel? Agora é a conversa com os Daniéis. São os mais espirituais. Ser fiel, isto urge. É urgente. Se você escorregou, olha, há meio de a gente tentar, de alguma maneira, botar esse macaco hidráulico, arrumar essas coisas aí, para ver se você volta ao prumo e vão arrumar essas cicatrizes que vão ficar e você ser um vencedor em nome de Jesus. Diga amém, rapaziada. Tudo, agora, presta atenção, no segundo tempo, nós vamos entrar agora no segundo tempo. Você precisa entender algumas coisas, você não pode ser tão infantil na guerra que você está experimentando e nem percebeu que está em guerra. Primeiro, se esclareça a todo mundo que nós estamos em guerra. E que as dificuldades são para nos tirar do caminho, para que o Senhor seja vituperado, causar escândalo. Isso é tudo. Olha, existe um projeto no inferno para destruir você e eu e todos nós aqui. E eu não posso, como menino, ficar andando na boca de canhão. Eu preciso ser prudente, eu preciso tomar providências na minha vida. E você tem que entender que a base da infidelidade, nós vamos entender isso agora. A base da infidelidade é desobedecer, cara. Presta atenção. Você pode achar que o diabo é bonitinho, que ele até é perfumadinho, ele não cheira enxofre, ele tem o seu cheirinho lá se não é um perfume francês, é lá da 25. Eu vou dizer para você de que o diabo é terrível. E tudo o que ele faz nesse processo é levar você a desobedecer. Tudo. O poder dele é levar você à dúvida e levar você a desobedecer. Porque a hora que você desobedece, você cria um problema com Deus. Tudo o que ele faz é te levar a um estado de desobediência, sugerir para você desobedecer. Houve duas. Nós sabemos muito bem do combate. Não sei se a palavra certa é combate, de Deus, quando da experiência com Adão. Na experiência com Adão, quem foi vencedor? Deus ou o diabo? Eu não ouvi. Quem foi vencedor? E como é que ele conseguiu, astutamente, que Adão escorregasse? Desobedecer. Ele sugeriu. Porque quando ele sugere astutamente você desobedecer, ele te leva contra Deus, ou Deus virar o seu rosto para você. Tudo que ele tem que fazer com arma é para levar você a desobedecer. E tem toda a palavra e o Espírito de Deus que te leva a... Puxa vida, só o Lucas. Se ele, todo o exercício dele, toda a força dele, toda a ênfase dele é para levar o homem a desobedecer, o Espírito de Deus, pela sua palavra, vai levar o homem a
Obedeça é linear, simples assim. Natália, carinha de sono. Comeu muito antes de vir para cá, foi? Não? Tá louco. Tem um texto de 2 Pedro 2, diz assim que, pois de quem, presta atenção, o pessoal lá do fundo, pois de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. O que significa isso? Estão atrasando meu tempo, vocês precisam ajudar. O que eu acabei de dizer, o que significa isso? Nada. Pois de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. O que acontece? O que é o negócio? Fica refém, fica escravo. Então presta atenção, nessa batalha do diabo, na ação de opor-se, de levar a Adão a desobedecer, presta atenção, a atitude do... Qual é a soberba do coração do diabo? O que o diabo queria? Ser igual, quem falou ser igual a Deus? Você, ser igual a Deus. Ele, aliás, ele lá em Isaías 14, ele diz assim, ele subirei, eu vou ser superior. Ele é atrevido, arrogante, ele é nojento. Aliás, uma coisa que eu odeio é o usurpador. Não é mesmo? Você faz uma música, imagine, aí chega um outro cara lá e fala assim, não, essa música é minha. Está aqui essa... Você faz um negócio, ele fala assim, não foi você, sou eu que fiz. Usurpar, roubar aquilo que era de outro. E o diabo é isso. E ele, nesse todo projeto, ele levou Adão a desobedecer e ele saiu, na verdade, vencedor. E o tema dessa pregação que eu queria deixar para você era esta assim, que o que o diabo não viu em Jesus e que viu em Adão? A ação sempre do diabo é levar à desobediência. Sempre. E tanto foi com Adão, tanto foi com Jesus, e vamos ver isso agora, como também é na sua vida. É levar a desobedecer. Ele foi em Adão, toda a estrutura dele foi para que ele desobedecesse. E conseguiu. Eu fico imaginando assim, quando o diabo estava ouvindo no Jornal Nacional de que Jesus viria em carne. Eu acho que ele lá no sofá da casa dele, no meio daquele fogo e daquele fedor, ele diz assim, deixa comigo. Assim como fiz em Adão, vou fazer com esse que está chegando aí. Confio na minha astúcia. Não contavam com a minha astúcia. Olha isto. Eu fico imaginando assim, ele fica olhando assim e fala assim, não, deixa comigo. Eu conheço muito bem com quem eu lido. Já derrubei um, seja esse próximo. Porque eu sei aonde é o problema dele. Sei aonde é a dificuldade dele. E aí, em Mateus, capítulo 4, mostra a tentação de Jesus. Se você bem entende, se você ler lá em Mateus 4 e também em Lucas 4, você vai entender que quem levou o Senhor Jesus para ser tentado foi o Espírito Santo de Deus. Pensa isto. Quem levou? E eu tenho todo depois do estudo para frente, eu vou dizer a respeito de varão aprovado. Ele levou lá. E eu fico pensando que depois do batismo, quando ele estava lá no deserto, o diabo pensou que a vitória era simples e fácil, que ele iria ganhar como foi com Adão. E de cara, e ele já na sua estratégia, ele dá 3 dardos, 3 setas inflamadas. As 2 primeiras era para levar ao Senhor desobedecer. Nas 2 que ele deu, primeiro, com relação à fome, dos pedras se transformarem em pão. Depois a outra era do pináculo, ele pule daí, que ele dará, o Senhor dará ordens a teu respeito, para que os anjos segurem você nas suas mãos, e aí você não vai morrer. 2, ele deu, leia lá na sua casa, não vai dar tempo, leia lá na sua casa, que são 3 ações do diabo. Nas 2 primeiras ações do diabo, a ação, a intenção era levar o Senhor a desobedecer. E aí você fala, mas como desobedecer? Qual é o grande problema de pegar Jesus e transformar aquela pedra em pães? Qual é o grande problema?
Qual é o grande galho de ter acontecido isso? Ou de ele se tirar lá do pináculo do templo e os anjos segurarem ele no caminho? Qual é o problema que tem nisso? O problema é que se ele tivesse ouvido o diabo, ele teria obedecido o diabo. O diabo disse assim para o Senhor: manda, se você é o filho de Deus, manda. Quem é ele para dar ordens ao Senhor? Quem é ele, um fedido, de dar ordens ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores? Se você faça. E é mais ou menos assim. Jesus não tomou conhecimento dele. E respondeu, segundo aqui a palavra dizia. O que ele propôs, a ordem que ele deu para ser obedecida, ele foi, assim, digo assim para você, ele foi ultrajado, ele foi desprezado. Nas duas que ele sugeriu, ele foi rechaçado. E por que que ele entendeu que, de fato, Jesus era diferente? O que ele viu em Jesus, em duas tentativas, que não viu em Adão? Nessas duas que ele propôs, ele entendeu que este era diferente deste. E uma vez que aquele que estava ali, o anterior, Adão, foi desobediente e ele teve todo o sucesso do combate, naquele momento ele entendeu: aqui está o Filho de Deus, porque ele obedeceu. Se você quiser fazer um desdobramento, eu posso dizer, sem nenhum erro de exegese, eu posso dizer o seguinte: que obedece aquele que tem o Espírito de Deus no seu coração. Somente aquele que conhece ao Senhor, que teme a Deus, este sim pode ser fiel. O que o diabo viu em Adão e não viu em Jesus foi fidelidade. Da mesma maneira nas nossas ações, nos nossos dias, sempre, todas as vezes, a proposta para nós sempre é de desobedecer. E se eu sou um homem natural, se eu sou um homem que não tem o Espírito de Deus, eu, como Adão, vou desobedecer. Mas se eu sou uma nova criatura e o Espírito de Deus habita em mim, como foi com ele, eu sempre vou dizer não a ele, e, portanto, fiel. Diga amém, rapaziada. Concordou comigo? Diga amém, rapaziada. Dirce, você entendeu, Dirce? Entendi. O que o diabo viu em Jesus, que não viu em Adão, foi fidelidade. E fidelidade é fruto de uma ação de Deus na nossa vida. Terceiro ponto, duas foram isto. E no terceiro ponto, uma vez que ele viu que ele estava tratando com o Filho de Deus, ele não deu mais ordens. Não é assim? Não está escrito lá? Leia lá, depois na sua casa, Mateus 4, que é paralelo a Lucas 4. Uma vez que ele não conseguiu o seu intento, ele tem uma terceira investida. E a terceira investida não é para dar ordens, é para propor. Preste atenção, você como eu, tome cuidado na sua vida, porque as armas do diabo foram com Adão, foi com Jesus e é conosco também. Se você entender e entender a solução e o encaminhamento que o caso que Jesus fez, você vai ser vencedor. Se você não for, você vai fazer como Adão, você vai desobedecer e você vai pecar e você vai ser infiel. Presta atenção. Terceira possibilidade e última possibilidade, ele fala assim, bom, ele poderia ter dito assim: estou vendo que eu estou no enfrentamento com Jesus, o Filho de Deus. Então não vale tentar qualquer tentativa de levá-lo a ser infiel, porque eu não vou conseguir. Então eu vou por outro caminho. Eu faço uma proposta. Eu te dou todos os reinos do mundo se você prostrado me adorar. Não conseguiu enganar, mas propôs. Presta atenção, eu vou repetir isso. Foi com Adão, foi com Jesus e é conosco hoje. A proposta é a seguinte: olha, eu te dou tudo o que você quer, se tão somente você me adorar, você se prostrar diante de mim. Se você entender isso, se você fizer também uma extensão disso tudo, você imaginar que todo o projeto dele, qual era o projeto dele? Que Deus se submetesse a ele, não? Lá de trás, não é isso, Daniel?
Não é de lá de trás que a intenção do diabo era ele ser maior que Deus se submetesse a ele. E veja se isso tivesse acontecido. Imagine que Jesus, presta atenção, imagine que Jesus tivesse aceitado e se inclinado diante dele. O que teria acontecido? Jesus ficava com a glória do mundo. O diabo ficava sem nada. Mas ele tinha o intento do seu coração satisfeito, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, teria se inclinado diante dele. A palavra sempre foi: somente ao seu Deus adorarás. Deixa eu falar para você, meu irmão. Palavra sempre dentro das lutas da sua vida: somente ao teu Deus adorarás. Em nome de Jesus. Não faça concessões na sua vida. O desastre é total seu. Somente ao seu Senhor, seu Deus adorarás. Agora veja a incoerência também para finalizar. O que o diabo queria que Jesus fizesse? Se prostrasse e adorasse. E o que está escrito lá em Filipenses 2? Exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. Aquilo que o diabo queria, exatamente assim com ele vai ser prostrado. Ele já é derrotado. Mas lembrando aquele texto maravilhoso de Filipenses 2, que diz assim: tende vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Ouça, que houve em Cristo Jesus. Que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E sendo achado na forma de homem, fazendo semelhante aos homens, e sendo achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Eu não ouvi. Sendo o quê? Obediente. Eu não ouvi. Obediente. Lá no fundo eu não ouvi. Dá muito certo. Ô, Eduardo, eu não ouvi. Abra sua boca, homem. Obediente. Isso. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. E agora veja isso. O diabo não queria que ele adorasse? Olha só. Olha, morte de cruz. E aí, Deus o exaltou sobre Jesus. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobrem, se curvem os joelhos de todos aqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquilo que o diabo não conseguiu, no intento e na sua tentação, Deus reverteu todo esse quadro. Na sua história, na história da sua vida, da mesma maneira. O que importa, presta atenção, meu irmão, o que importa é que você seja fiel. O que importa é que todos nós sejamos fiéis. Para ser fiel, só o poder de Deus na minha vida, do contrário, não há condição. Ser fiel até a morte, ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Para isso necessário é temor. E aquilo que o diabo não conseguiu em Adão, mas não conseguiu em Jesus, do mesmo jeito ele não vai conseguir em nós, porque o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo habita em nós.